ser escravo. O povo estava vivendo assim. E até algumas pessoas veem aquelas pirâmides e ficam pensando, como foi construído isso, né? Ninguém tem explicação. Eu penso, humanamente falando, eu penso que foram os próprios judeus que construíram aquelas pirâmides com a ajuda de Deus. Eu penso que foi isso. Mas o povo era escravo. Trabalhava para os egípcios. Escravo não tem salário, irmão. O escravo, ele trabalha para o seu senhor, a troco de comida, quando dá, a troco de comida. Então, o povo trabalhava, e tudo era para os seus senhores, e o povo era escravo. Aí o nosso Deus, ouvindo o clamor dos seus filhos, se lembrou deles e falou, eu vou libertar o povo da escravidão lá do Egito. Eu vou tirar o meu povo porque eu tenho ouvido o clamor deles. E aí Deus escolheu Moisés. Moisés era um homem grosso, a Bíblia diz que ele era de fala pesada, ele falava palavrões, ele falava coisas que não prestavam, ele falava demais às vezes, assim como nós, eu mesmo às vezes peco nisso, porque fala demais, e quem fala demais, né, fala o que não pode. Então, Deus escolheu Moisés com toda a sua simplicidade, falou, Moisés, você vai tirar o povo da terra, mas Senhor, eu sou um camarada difícil e tal, eu não quero, eu não posso. Deus falou, não, você vai, eu vou ser contigo, eu vou fazer você vencer. Aí ele, então se o Senhor vai, então eu vou. E foi, e começou a fazer um plano para tirar o povo lá da terra, não é? Nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre as pragas e tudo, mas isso que nós lemos aqui, é que Deus estava dizendo para os seus filhos o seguinte, olha só, vocês vão preparar a primeira Páscoa. Vocês vão pegar, cada família vai pegar um cordeiro pequeno e vai matar, e vai assar esse cordeiro, vai comer ele todo. O que sobrar vai queimar. E o sangue dele vai passar sobre os umbrais das portas das suas casas. Vai passar na porta da casa. E à noite vai vir um anjo, o anjo da morte, vai matar os primogênitos de todas as casas. Só que a casa que tiver o sangue passado sobre os seus umbrais, o anjo da morte não vai entrar. De forma que todos os judeus, todos os filhos de Deus que estavam naquela terra, que obedeceram a palavra de Deus, passaram o sangue do cordeiro, que representa o sangue de Jesus, e o anjo passou sobre a terra do Egito, matou todos os primogênitos das casas que não havia o sangue, matou todos os primogênitos. E ali marcava aquilo ali, a primeira Páscoa, comer a carne do cordeiro com ervas amargas. E apressadamente, veja no versículo de número 11, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis como? Apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, nós comemoramos, no modo geral, né, as pessoas hoje, o mundo comemora a Páscoa agora no próximo final de semana, como a ressurreição de Cristo, mas a verdadeira Páscoa do judeu, ela nasceu aqui, na fugida do Egito, na saída do povo de Israel do Egito, foi instituída por Deus a primeira Páscoa. E veja bem, o porquê que Deus mandou as pessoas se cingirem os seus lombos, ou seja, vestir as suas armaduras, as suas roupas, calçar os seus sapatos e comer apressadamente, para simbolizar a fugida do Egito. Porque quem foge, foge devagar? Sim ou não? Foge como? Rapidamente, apressadamente. Então, isso tudo é uma simbologia da libertação das nossas vidas espirituais.
Quer dizer que quando eu conheço a Jesus e a sua palavra, eu preciso apressadamente fugir do Egito. Porque entenda, isso aqui tudo é simbólico. Aconteceu? Aconteceu. Mas isso era uma figura, era um simbolismo para que nós entendêssemos como que funciona a vida espiritual. Quer dizer que a pessoa conhece a Deus e a vida dela continua como está? Não. Eu acho muito importante o culto de libertação por causa disso. Porque é muito propício separar um culto por semana para que as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho entenderem que as suas vidas não podem permanecer como está e que elas são todas escravas. Mas, irmão Sandro, o que você está dizendo? Eu não sou escravo. Irmão, se você ainda não teve uma experiência com Deus, infelizmente, eu tenho que te dizer que você é escravo, porque eu também fui. Todas as pessoas que ainda não tiveram uma experiência verdadeira com Deus e não conseguiram se libertar do seu eu, e não conseguiram se libertar dos seus vícios, não conseguiu se libertar, sabe, do pecado, é escravo. E está vivendo em escravidão. E Deus vai falar com você. O Espírito Santo, só Ele que pode te convencer do pecado e do mal. Nós, as pessoas que vamos pregar a palavra, nós vamos falar, mas quem vai convencer a pessoa a deixar o Egito, a fugir do mal, vai ser o Espírito Santo. Amém? Então, os judeus fizeram a primeira Páscoa, fizeram tudo aquilo que Deus falou e saíram. Agora nós vamos lá para o livro de Números, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos olhos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou naquele lugar Tabera, que quer dizer incêndio, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca, e coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná era o maná como semente de coentro, e a sua cor era como a cor de bidélio. Então, vamos voltar um pouquinho. O povo estava lá escravo, certo? Deus operou maravilhas. Aí vem uma história que eu acho que todo mundo conhece, que Deus abre o mar vermelho, o povo passa, os egípcios vêm atrás para matar os judeus, eles vêm armados, vêm com cavalos, cavaleiros, lanças, os judeus não tinham nada, eles fugiram, sabe, somente com as suas roupas e seus filhos. Aí os egípcios foram mortos, porque o mar se fecha. Os judeus passaram e estão lá tranquilos. Deus faz um milagre tremendo na vida deles, não é? Amém? Só que eles, os judeus, mesmo vendo as maravilhas de Deus, porque não foi só essa maravilha de Deus na vida deles,
Porque Deus andava à noite com eles pelo deserto, numa coluna de fogo, porque no deserto à noite faz 0 graus, faz -2. De dia chega a 38, 40, 45 graus, só que aí uma nuvem protegia o povo. Aonde estava o povo? Mais ou menos 6 milhões de pessoas. Aonde estava o povo caminhando pelo deserto, a nuvem ia protegendo eles de dia, fazendo uma sombrinha bem gostosa. À noite, uma coluna de fogo. E Deus dando um manazinho que era como um trigo para eles comerem. E eles comiam aquilo e eles ficavam vários dias sem passar fome, sem sentir fome, porque Deus estava com eles. A Bíblia diz que as suas sandálias não se desgastavam, porque Deus cuidava deles. Deus estava pegando um povo miserável, Deus estava tirando um povo escravo, sofrido de uma terra terrível. Porque, entenda você, Faraó se achava Deus. Imagina como era a vida dessas pessoas lá. E aí Deus tirou e foi fazendo grandes coisas, maravilhas e tal. Quando chegou próximo da terra prometida, estava próximo, porque, irmãos, era para ser uma viagem de 40 dias a pé. 40 dias daria para viajar do Egito até a terra onde Deus havia prometido para eles. Eles levaram 40 anos para chegar lá. E daqueles homens que lutaram contra os inimigos, porque entenda uma coisa, havia o deserto, mas haviam cidades onde eles iam passando. E cada cidade que eles iam passando, para eles poderem passar, eles tinham que lutar, guerrear, para poder passar. Ou eles lutavam e matavam aquelas pessoas, ou eles morriam. Mas Deus estava com eles e eles venciam todas as batalhas. Assim é a vida do cristão. E vai vencendo batalhas, e a terra prometida está lá. E você está caminhando em direção a ela, amém? Aí, de repente, o povo começou a murmurar: Moisés, nós queremos comer carne. Lá no Egito tinha peixe, irmãos. Aí eu perguntei: mas Senhor, peixe? Então eles viviam bem, mas aí Deus falou no meu coração: não, mas era peixe estragado. O escravo, ele come a sobra dos reis. O escravo, ele come a sobra do seu senhor. E a pessoa que é escrava do diabo vai comer o quê? A sobra do que ele dá. Pode ser na alegria, pode ser na saúde, pode ser em tudo. O diabo dá a sobra. E o povo começou a murmurar, Deus ficou irado. E aí, o povo ficou com saudade, irmãos, de comer os pepinos, os melões, os porros, que eu imagino que aquele alho poró, e eles ficaram com vontade de comer cebola e alho. E eu falei: meu Deus, o Senhor promete para o seu povo uma terra que mana leite e mel. O Senhor promete para o seu povo uma terra onde o fruto sai com muita força. E a Bíblia diz mais adiante que foram judeus lá espiarem a terra onde Deus havia de dar, e eles trouxeram um cacho de uva. Mas sabe o que acontece? A terra era tão boa que aquele cacho de uva teve que ser trazido por 2 homens segurando uma verga em suas costas, porque um só não aguentava segurar o cacho de uva. E o povo queria comer alho e cebola, representando que na vida das pessoas que estão sendo escravizadas, elas se acostumaram com as coisas fedorentas desse mundo, simbolizando que as pessoas que são escravas do pecado, ela já se acostumou tanto a fazer aquilo que ela ama